Bem, continuando sobre materiais, veja só, a gente tem aqui, então você entendeu, a cor difusa é a cor predominante ou mapa de textura predominante dentro de um material, né? Esse é um dos elementos. Aqui você tem o ponto de maior incidência de luz na superfície aqui do material, e o ponto de maior incidência de luz no elemento é o que? Ponto de especularidade, ok? E aí, é claro, de forma radial, porque a luz ela tem vida, né? Ela tem tempo de vida, ela vai perdendo força e dando aí predominância, dando vez ao que? A abrangência das sombras, até que crie-se inner shadow, né? Ou seja, sombra interna. Você vê que aqui eu tenho dois pontos de especularidades, né? Porque aí o que acontece? Mesmo conceito da projeção da luz do Sol em relação à Terra, né? Então aqui você tem esse conceito de especularidade aqui, predominante, de maior intensidade central, aqui na realidade no topo e aqui no back, né, a parte de trás. Ó, o conceito vai, independente de você mudar aqui o formato, o conceito vai permanecer o mesmo, tá? Aqui é só a forma de view, de visualização. Ok, tudo bem, tudo isso a gente viu, né, na aula anterior. Só estou fazendo um review aqui rápido, porém, vamos começar a ver aqui mapa de textura. Em primeiro lugar, em games, os mapas de textura, tá? O que o pessoal que é gamer, que joga, costuma usar o termo textura para o gráfico do jogo. Esse termo não é usado para quem é desenvolvedor de games. Por quê? Porque textura é só um dos elementos de que um material é composto, né? Um material normalmente é composto de, no mínimo, três elementos. Isso é um material simples, na realidade. Um material composto, ou seja, um material complexo, é composto de até mais de 20 elementos. Então, são muitos canais abrangentes e mapa de textura é apenas um deles, ok? Eu vou aqui ó, em Select e vou selecionar qualquer um dos mapas de textura. Ó, selecionei esse aqui, né? Ó, esse aqui tem Normal Map. Normal Map a gente vai falar nas próximas aulas sobre Normal Map. Mas, antes de eu aplicar qualquer coisa, deixa eu até colocar aqui como none. Deixa eu falar rapidinho, todo o mapa de textura para game, deixa eu pegar aqui e selecionar alguns para estarmos trabalhando. Na pasta de vocês têm três imagens, três mapas de textura que eu costumamos chamar, que estão nas dimensões 512 por 512 pixels. Quando você fala de mapa de textura para games, obrigatoriamente tem que ser múltiplo de 2, o tamanho em pixels, ok? Ou seja, o que isso significa, né? Qualquer número múltiplo de 2 é um número que o resto da divisão é zero, ok? Então 512, por exemplo, dividido por 2 é 256, ok? 256 dividido por 2, 128, dividido por 2, daí 64, 32, 16, 8, 4, 2 e 0 no final, né? E aí, em suma, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: precisa ser obrigatoriamente quadriculado, sei lá, 512 por 512 pixels? Não. Pode ser, por exemplo, 1024 pixels por 512 por 256 ou 128, não importa, tá? Principalmente quando se trata de ambientes externos, ambientes de grande abrangência, para simular skybox, a gente vai ver isso mais à frente. Você usa mapas extremamente grandes, mas todos com dimensões múltiplas de 2, ok? Inclusive são mapas no formato retangular para skybox, né? Mas a questão é o seguinte: estou aqui com três mapas que simulam tipos diferentes de piso, né? De assoalho, né? No caso esse aqui metal, né? E tá escolhendo eles, né? Só que o que acontece? Eles têm que estar onde? Tem que estar dentro do meu projeto. Então você vem, botão direito do mouse, copiar. Você pode na realidade fazer algo mais prático, né? Vale lembrar que o legal aqui da Unity é que ela tem essa praticidade, né? Ó, aqui, por exemplo, está escrito em inglês Materials, né? Por causa do projeto que foi criado, mas você pode vir aqui tranquilamente, botão direito do mouse, Create Folder Materiais, ó. Materiais, perfeito. Ó, ele já identificou que ele já tinha uma pasta com essa nomenclatura, então ele já colocou como ok. Eu já tenho uma pasta chamada materiais, que é aquela que criamos na aula anterior. Você vê que ele já auto-renomeou, né? Perfeito. Nessa pasta chamada materiais, basta você arrastar os seus mapas de textura. Ele fez o que? Uma cópia, né? E aí você selecionando aqui o elemento em questão, só vem aqui em Select. E olha só, olha lá. Prontinho, tá aqui os mapas de textura, ó, metal, olha só. Você vê que ele permitiu que ficasse aquela coloração predominante do vermelho,
porém o mapa de textura foi aplicado, né, que é a imagem, ok? Você pode mudar à vontade, tá? Ó, que legal. E aí é aquela questão de direção de arte, para você fazer um material ser realista ou não, o pessoal fala, ah, a engine e tal é muito mais realista que outra, etc e tal. Na realidade não é a engine que vai ser o fator predominante de nenhuma produção de game, é a direção de arte, né, que é o bom gerenciamento de todos os elementos que compõem o jogo, né. Então, aqui só para vocês terem ideia, óbvio que dependendo do contexto, né, sei lá, digamos que esse metal, esse assoalho esteja aí na projeção de uma luz artificial de coloração, sei lá, verde ou amarelo, então dependendo, tudo vai do trabalho de direção de arte e posicionamento, né? Olha só que legal. Perfeito, tudo bem? Ok, deixei o branco aqui como cor principal e como cor, olha só, e a cor especular eu posso também alterar, olha que legal. Tá bom? Por isso que eu te falei, por isso que eu comentei com vocês, tudo vai da direção de arte, ok? Deixei aqui um pouquinho acinzentado, perfeito. E o que é legal, tile tem a ver nada mais nada menos do que com o fator de multiplicação, o tamanho do mapa de textura, tá? Ó, coloquei aqui 0.2 em relação ao tamanho. 1 é o tamanho real, tá? Vou jogar 3, por exemplo, ó, olha só que legal. Ó, diminuiu, olha só, tá? Diminuiu, vou jogar 2. Tile é o tamanho. O que você alterar aqui, só deixar isso bem claro para vocês, eu estou aqui mexendo com o material exemplo 01, tudo bem? Perfeito? O que você alterar aqui vai se refletir sem sombra de dúvida para tudo que tem a aplicação desse material. Então digamos que, sei lá, para o obséquio eu tenho aí pisos, estruturas, paredes, colunas, etc e tal, desse material, a aplicação desse material, né, em elementos de estrutura do meu level, tá? Ou seja, da fase do meu jogo. E também mudanças 3D. Vai refletir? Vai. Tá ok? Então, você tem que ponderar, você tem que, quando for fazer modificações aqui, você tem que levar isso em consideração. Ou simplesmente criar uma cópia do material, né? Sei lá, ó. Você vem aqui, por exemplo, né? Você quer fazer uma cópia do material? Poxa vida, quer estar duplicando ele? Simples, né? Você pode vir aqui, ó, tá aqui, eu quero fazer uma cópia desse material aqui. Aí você cria um outro material, tá, para poder justamente estar fazendo a aplicação. Então, ó, botão direito do mouse, Create Material. Shader a gente vai chegar a ver, tá? Pode ficar tranquilo. Você que talvez esteja aí um pouco entusiasmado demais. Ó, exemplo 02, ok. Perfeito. E aí, olha só, tá como diffuse apenas, né? Só para vocês verem a diferença de um para o outro. Vou aplicar o mesmo mapa de textura, tá? Com o mesmo tamanho, ó, aqui no tile, olha só. Veja que eu não tenho especularidade alguma, tá bem opaco, né? Ó, enquanto o outro, olha só que diferença, tá mais vivo, né? Então você vê que direção de arte é extremamente importante. Aqui é o posicionamento com base nos eixos X, Y e Z. Olha só. Observe que eu tenho uma mudança de posicionamento em relação ao mapa de textura. Talvez não esteja tão evidente, né? Por conta aqui do formato. Deixa eu selecionar um outro mapa de textura que aí vai ficar mais em evidência. Olha só, tá aqui, tá em tile. Tile é repetição, é ladrilho, tá? Ó, deixa eu deixar aqui no tamanho real. Opa, o tamanho real é sempre 1 por 1, tá? Deixa eu dar aumentar aqui para que você consiga ter uma visão bem legal. Ó, aqui é o posicionamento do mapa de textura, a posição. Mas antes de falar da posição, aqui ele vai mudar as coordenadas, né, do mapeamento, tá? Ou seja, a posição seria como se fosse um mapeamento UV, né, UV, né? Vai mudar as coordenadas da posição em relação aos eixos X e Y, só que na realidade é U e V, né? Porque é relacionado ao que? A horizontal e vertical, tá ok? Bem, a questão é o seguinte. A gente tem todos esses tipos aqui, todas essas categorias, tá, de aplicação, ok? E tem uma que é bem interessante, que é a Bump Diffuse, tá? Eu vou até criar um terceiro elemento, ó, Creator, Material, vou colocar aqui exemplo 03. Então até aqui você viu como está criando, né? Com mapa sem mapa de textura, com coloração pura, com mapa de textura, especularidade, opaco e agora com relevo, exatamente, que é o vulgo bumped, né? Que é o mapa de relevo, o vulgo muito chama também de normal map,
ok? Vou aplicar aqui uma madeira, tá ok? Observe, ó, eu tenho nada mais nada menos, ó, vou mudar aqui para, observe que a madeira não tá aparentemente com efeito 3D, vou jogar Bump Diffuse. Agora eu tenho um canal a mais para estar trabalhando e vou aplicar o Normal Map. Ó, agora eu vou corrigir as irregularidades. Deixa eu colocar aqui assim e você vai perceber que ele tem sim um efeito 3D agora, tá? O que acontece? A próxima aula vai ser uma aula dedicada apenas a Normal Map e você vai conseguir entender isso de forma extremamente abrangente. Mas eu gostaria de, antes de finalizar essa aula, estar dando uma dica para você. CG Textures é um site de mapas de textura, na realidade, baseado em fotografias, tá? Só que a maioria delas são extremamente usuais para games, porque são fáceis de ser manipuladas, editadas, é dividido em categorias. Tem o sisteminha de busca, né? Sei lá, se eu jogar aqui metal, olha só, né? Que é de metal, olha, tudo relacionado a metal vem. Claro que você vai precisar fazer alterações, dependendo do mapa de textura, né? Você vai precisar fazer alterações sim. Até porque a gente, como é focado para games, o foco não é fotografia realista, né? Mas é direção de arte e aplicação da mesma. Então, por exemplo, pegar aqui metal. Sempre é bom você utilizar coisas que tenham ladrilho. O que é ladrilho, né? O que é o tile? Quando a imagem, mesmo se repetindo várias vezes, você não percebe onde ela começa ou onde ela termina. Seria como se fosse um som em loop. Dentro de cada pasta você tem várias categorias, dentro de cada categoria você tem subcategorias, e dentro dessas subcategorias você tem o que? Várias páginas. Ó, aqui por exemplo, ó, eu tenho uma, duas páginas só relacionadas a essa subcategoria de assoalho. Tudo isso aqui é extremamente usual para game, tá? Ó, cliquei aqui e dentro de cada item que você seleciona, você tem sub-itens, tamanhos diferentes, qualidades diferentes. Por exemplo, aqui eu tenho tamanho da imagem small, 700 por 656, middle, 1600 por 1499 e large, 3269, tá? Esta large, que é para quem no caso aqui tem o cadastro premium, não faz a menor diferença para quem trabalha com game, tá bom? De middle, a large está de ótimo tamanho, tá bom? E o cadastro é super simples, o cadastro é free, tá? Os mapas de textura, o cadastro nada mais nada menos é do que nome, e-mail e só, e a senha. Então são aí, ó, plástico, por exemplo, ó, plástico. A gente está falando de nome, e-mail e senha. Está falando só de 3 campos. Você gasta o que? Talvez 30 segundos para preencher isso. Vem aqui e consegue ter mapas de textura extremamente profissionais e bons para você estar trabalhando, tá ok? Então, termino a aula de hoje com essa dica, mas na próxima não tá vendo aí a fundo o Normal Map, tá ok?